Cadinho aqui a gente passa pela frente, mas vem para cá, vai sentando e vai dizendo glória a Deus. Vocês que estão em pé aí atrás, eu queria que vocês sentassem, tem muito lugar vago aqui na igreja, amém? Vem pastora Vera. Irmãos, quantos conhecem a pastora Vera aqui? Amém? É uma bênção, um privilégio ter a pastora Vera conosco, muito tempo de estrada com a gente. Eu estava outro dia fazendo conta, quanto tempo que a gente se conhece, há quanto tempo Vera ora por mim, né? E no momento que eu mais precisei, irmãos, na minha vida pessoal, conjugal, e essa mulher estava do meu lado para abençoar minha casa, abençoar minha família, e isso já se vão 27 anos, é muito tempo, né, de amizade, né? Deus vai te dar amizades longas assim, amém? Deus vai te dar amigos de verdade, que você possa contar. Eu não estou todo dia na casa de Vera, a Vera não está todo dia na minha casa. Falar nisso, ela esteve lá em casa essa semana, né? Mas a gente mora tão perto. Eu fui uma das pessoas que incentivou a mudança dela de Teresópolis para Niterói, com uma esperança muito grande em Deus, pessoalmente, para que esse casal estivesse conosco. Mas Deus aprove, Deus levá-los para Lagoinha, Niterói, estão servindo ao Senhor lá, e eu louvo a Deus pela vida deles, amém, irmãos? Eu quero que você entenda, Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Quem não veio hoje perdeu, né? Porque essa palavra, ela vai achar guarida no teu coração, e Deus vai virar uma chave dentro da gente hoje aqui, em nome de Jesus. Se prepare, em nome de Jesus. Vamos orar por ela. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo sacerdócio da tua filha, que tem tanto nos abençoado. Senhor, eu quero louvar o teu nome, dizer que esse altar, Senhor, é do Senhor, e que o Senhor use a tua filha como de costume nesse altar. Senhor, que ela tenha liberdade, Senhor, para falar, Pai querido, para colocar diante da tua igreja aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Use a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, tão feliz por estar aqui. O pastor João Cláudio sempre fala, né, que a esperança dele era que a gente viesse para cá, mas nós já estamos aqui, amém? Nós estamos aqui, irmãos. Nós somos um só corpo, estamos servindo, estamos sendo soprados pelo Senhor, né? E aqui eu me sinto em casa. Aqui é a minha casa. Quando a gente sai, vai ministrar junto com vocês, nós nos sentimos em casa. E o João, essa semana eu falei com ele, né? Falei, você é meu irmão. Nós estávamos conversando, ele, você quer que eu saia? Eu falei, não, você é meu irmão. O irmão a gente fala tudo, né? Com o irmão a gente fala tudo. E é assim que a gente tem caminhado como irmãos. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te, esforça-te. O Senhor te mandou estar nesse lugar. Então não temas o que te possa fazer o homem. A palavra do Senhor para você hoje é, tenha coragem e esforça-te. Quem conduz a tua vida e o rebanho que o Senhor colocou embaixo de tuas mãos é o Senhor. Dele vai vir a direção, dele vai vir um comando. É o Senhor. Ainda que pareça que você está desvaindo, o Senhor continua dizendo, eu sou a tua força. Esforça-te. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Às vezes a gente fica em momentos da nossa vida ministerial, familiar. Todos nós aqui somos seres humanos, né? Não tem nenhum ET aqui, não tem nenhuma pessoa, um anjo. Tem um monte de anjo, estamos vendo.
Mas você que está sentado aí, você é ser humano. E às vezes chegam situações da nossa trajetória, da nossa vida, que a gente se sente tão cansada, com tanto peso nas costas. E a gente acha que Deus vai olhar para a gente, vai ficar com pena da gente. E eu tenho aprendido que Deus não olha para a gente dizendo assim: tadinho do meu filho, ah, coitadinho, peraí, vou aliviar o fardo dele. Não, gente. Deus chega para a gente e diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, eu te farei herdar a terra que eu te prometi. É assim que Deus trata conosco, porque tudo aquilo que a gente vive está dentro do processo de Deus para a nossa vida, para que a gente se torne pronto para viver o propósito e chegue a lugares que Ele planejou para nós. Deus nunca vai nos tratar como vítimas. Ainda que você seja injustiçado, Deus não vai olhar para você e vai dizer: coitadinha da minha filha, o marido dela está traindo ela. Coitadinho do meu filho, a esposa está traindo ele. Coitadinho, olha como ele trabalha, olha o suor dele, o patrão não valoriza ele. Não, irmãos, Deus não nos olha como coitadinho. Sabe por quê? Porque Deus, quando nos olha, Ele não vê a gente, Ele vê o filho, Ele vê a filha, Ele vê o herdeiro, Ele vê aquele homem, aquela mulher que tem direito a tudo que pertence a Ele. O que nós estamos passando hoje é um processo. Deus está nos preparando para colocar nas nossas mãos os tesouros escondidos dessa terra. Amém? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você não é o coitadinho. Esforça-te, tenha coragem, não é hora de desistir. Vamos para frente, vamos junto, o Senhor é conosco. Hoje Deus quer levantar você, hoje Deus quer te erguer, hoje Deus quer restaurar suas forças, o teu ânimo, hoje Deus quer trazer de volta os teus sonhos, hoje Deus quer trazer na memória aquilo que te dá esperança. Tem promessas sobre tua vida, que elas não são anuladas porque está difícil a caminhada. Tem promessas sobre você, que o peso da caminhada não anula. Está pesado é porque está chegando próximo. Eu fico vendo aquelas corridas e aquele atleta, ele começa devagarinho, né? Os treinadinhos, os espertos, eles começam devagarinho. Os afobados saem correndo, dando todo o gás no início da corrida. Os bem treinados vão devagarinho, vão devagarinho. Quando chega no final, eles aceleram de uma tal forma que muitas vezes eles rompem a linha de chegada, quase fora de si mesmo. É quase alma fora do corpo. E eles rompem e às vezes se jogam no chão. Eles gastam a última gota de energia que eles têm no final. Irmãos, porque no final, na hora da conquista, essa conquista vai exigir mais da gente. Você precisa ter consciência disso. Agora, se você chegar no final da conquista se sentindo coitadinho, sabe aonde você vai ficar? No meio do caminho. Você não é o coitadinho. Amém? Vamos ficar de pé, já que você é forte e corajoso. Deus já mudou tudo. Deus já alterou tudo. Porque Ele é o dono desse lugar, Ele é o dono desse tempo, Ele é o dono da igreja, Ele é o noivo. Ele canta ralabá. Eu vejo em vocês um solo. Deus está dizendo que agora Ele está derramando água sobre esse solo. Ele
afofando esse solo para receber a semente. Tem uma semente poderosa da palavra de Deus que vai ser semeada hoje à noite aqui. Mas se o solo estiver seco, essa semente não vai sobreviver, ela não vai germinar, ela não vai crescer, porque o solo não está favorável. Então agora nós vamos orar, aplicando, colocando diante do Senhor o nosso coração e pedindo a Ele essa chuva. Eu vejo, irmãos, eu vejo uma chuva fininha em uma terra preta, um solo preto. Senhor, prepara o nosso coração. O desânimo e o cansaço que tinha tornado o nosso coração pedregoso, a falta de esperança, as frustrações que tinham tornado o nosso coração enrijecido, nós agora declaramos as tuas chuvas, as tuas águas sobre nós. Irriga a nossa terra hoje, Deus. Irriga a nossa terra hoje. Debulha a terra. Eu vejo uma máquina, irmãos, debulhando a terra. E alguns saem plásticos velhos, sabe, lixos, como se muitos lixos tivessem sido acumulados naquele terreno. E agora Deus passa com um trator, debulhando a terra, removendo essa terra e arrancando todo o lixo, porque lixo impede a gente de crescer, lixo impede a palavra de penetrar. Peça ao Senhor que remova o lixo. Peça ao Senhor que remova das tuas emoções todo sentimento que tem impedido você de receber a palavra. Senhor, nós declaramos a nossa terra fértil. Eu profetizo aqui corações férteis, terra fértil, espírito pronto para receber a tua palavra. Eu declaro terra hidratada, terra pronta, terra preta, saudável, com tudo que é necessário para que essa semente seja recebida e haja crescimento, profundidade em suas raízes. Eu declaro isso sobre nós, sobre a igreja hoje. Eu declaro essa plataforma preparada, esse solo preparado para tudo aquilo que o Senhor está por derramar nessa noite, em o nome de Jesus. Se você crê, dê um grande glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Remandaralabaxê. Oh, aleluia. Podem se assentar, queridos. Oh, Jesus. Quem já está sentindo a glória de Deus nesse lugar? Deus já começou a falar conosco, irmãos. Você sabe que Deus sempre quer falar? Deus sempre quer falar. Deus sempre quer ministrar. Muitas vezes a gente vem ao culto e sai sem saber nem o que o pastor pregou. Ou às vezes lembra até o portão, sai do portão e já não lembra mais de nada. Porque os nossos ouvidos estão contaminados. Porque a nossa terra está seca. Mas hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui com essa palavra no teu interior. Eu não sei se já veio algum pastor antes. Já veio algum pastor antes? Eu sou a primeira. O Espírito Santo estava falando conosco que eu ia preparar o solo, a plataforma, para que outros viessem e edificassem algo. E eu creio que esse mês vai ser um mês de muito destino para vocês, de muito alinhamento, sabe? De muitas pessoas que estavam à beira do caminho, só assistindo, vão vir para dentro, vão ser
removidos de fora para dentro. Amém? Depois no final, no início de junho, vocês me falam o que Deus vai fazer durante esse mês. Eu tenho certeza que nós não seremos os mesmos depois desse tempo. Amém? O tema de vocês é cheios do Espírito Santo a serviço do reino de Deus. Todos nós desejamos ser cheios do Espírito Santo, né? As igrejas que creem no batismo do Espírito Santo, quem vai para o retiro, quem vai para o encontro, nosso objetivo é ser cheio do Espírito Santo. Mas às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é uma vara mágica que vem sobre a nossa cabeça. O Espírito Santo dá um toque assim, a gente fica cheio do Espírito Santo e algo acontece e você passa a ser uma pessoa diferente. Toda visitação do Espírito Santo, o Espírito Santo causa em nós algo muito prazeroso. Mas Deus está querendo levar a igreja a uma profundidade muito maior. A nossa sede por ser cheio do Espírito Santo tem que ser muito maior do que nós estamos vivendo, a partir do entendimento do que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você vir numa conferência e ver a movimentação do Espírito Santo, ver pessoas sendo curadas, vendo pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, você sentindo aquele fogo, o glória e aleluia, a igreja fervendo. E você sai daqui e não consegue experimentar isso na sua casa. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é manifestação do Espírito Santo. E às vezes a gente passa a vida inteira cristã vivendo as manifestações do Espírito Santo, vivendo as visitações do Espírito Santo de Deus. E a gente acha que essa visitação tem a ver com o pastor que vai pregar. A gente acha que essa visitação tem a ver com os intercessores da igreja, ou o pastor presidente. E hoje está difícil, hoje está um peso, o louvor não fluiu, e a culpa é do louvor. Irmãos, quando você entra nessa igreja, você já tem que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está num ambiente geográfico. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, diga pessoa. Ele é uma pessoa. É claro que existem atmosferas diferentes que facilitam o mover do Espírito Santo. Mas quando eu falo de ser cheio do Espírito Santo, eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando de pessoas cheias do Espírito Santo. Deus não vem e enche a igreja metodista do arsenal do Espírito Santo. Não, Deus vai vir e vai encher a Maria do Espírito Santo, o João, a Paula, a Cristina, o João, o Luiz, quem mais? O irmão ali que vai tocar o cavaquinho. Vocês estão entendendo? Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência individual e que tem que ser o nosso alvo. Às vezes a gente fica tão preso a dizer assim: meu Deus, qual é o meu chamado? Né? Quem ainda não fez essa pergunta? Quem nunca? Senhor, o meu chamado, qual é o propósito? O chamado de Deus para você é que você seja cheio do Espírito Santo. O chamado da igreja é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós como igreja só faremos a diferença nesse mundo, nessa nação, se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos experimentar o sobrenatural. Porque a cultura do reino de Deus é uma cultura do sobrenatural, que não cabe numa mente humana. Tem muitas pessoas que não conseguem viver o sobrenatural de Deus. Muita gente não consegue ser cheio do Espírito Santo porque ele quer explicações a respeito do sobrenatural. Sobrenatural não se explica. Outras acham que o sobrenatural é só para aquelas pessoas que estão muito acima na sua espiritualidade.
O sobrenatural é só para o pastor, para o bispo, para o arcebispo, nem sei quais são as categorias dos cleros eclesiásticos. Não, queridos. O sobrenatural é para quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você pode viver o sobrenatural através de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A gente não deve tentar buscar explicar aquilo que não se explica. Deus não se explica. Repita comigo: Deus não se explica. Muitas pessoas têm dificuldade com o Evangelho porque são racionais somente. Você não vai conseguir explicar Deus. E sabe quem faz mais perguntas assim? Quem mais tenta explicar? Quem mais tenta buscar de Deus resposta? Mas Deus, por que assim? Deus, por que desse jeito? Deus, por que com essa pessoa? Deus, por que dessa forma? São as crianças. Já notou que criança, quando você fala assim, não faça isso, mas por quê? Porque não pode. Mas por que não pode? Porque isso, mas por quê? Nós temos crianças. Todos nós aqui, hoje é dia das mães, né? Parabéns para nós. Mas criança, ela quer saber, tem a fase dos porquês. Só que uma igreja madura tem que sair do lugar dos porquês e passar para o lugar da obediência. Deus não está preocupado em te explicar por que Ele está fazendo as coisas. Deus não tem obrigação de explicar para a gente por que Ele está fazendo dessa forma. Deus está esperando uma resposta de obediência da sua parte e da minha parte. Amém? Deus não está preocupado que a gente entenda agora, irmãos. Senhor, me ajuda a entender. Isso é oração de criança. Senhor, eu quero entender, irmãos. O que Deus está fazendo hoje a gente entende depois. Você só precisa obedecer. A cultura do céu, ela foi nos apresentada através de Jesus, quando Ele veio a esse mundo. E essa cultura é a manifestação do Espírito de Deus sobre toda a carne. Não é a manifestação do Espírito de Deus sobre aqueles que entendem mais de teologia. Não é a manifestação do Espírito de Deus para aqueles que são mais inteligentes, são melhores ou têm mais tempo de igreja. É sobre toda a carne. O reino de Deus, ele se manifesta na vida de um traficante, porque ele é carne, amém? É ser humano. Vocês conseguem entender isso? Isso, irmãos, quebra toda a mentalidade de religiosidade que a gente tem. Você crê que Deus pode estar lá na boca de fundo falando com um traficante? Você crê que Deus pode estar num cárcere falando com um assassino? Isso é a cultura do reino. Quando Jesus passou por essa terra, Ele veio manifestar o Pai. E na maioria das vezes o Senhor tocou em homens e mulheres que eram rejeitados e marginalizados pela sociedade. E por que hoje a gente acha que o Espírito Santo só vem sobre a vida dos santos, dos perfeitos? Ah, pastora, então eu posso pecar? Não, querido. Pecado na nossa vida é um acidente. E a sua casa só cabe duas pessoas: ou o Espírito da verdade ou o Espírito da mentira. Se você optar pelo Espírito da verdade, você vai buscar a santidade. Agora, se você optar pelo Espírito da mentira, você vai se sujar mais ainda. Mas o Espírito Santo quer se manifestar sobre você, independente da sua condição. Vocês conseguem entender o que o Espírito de Deus está falando hoje? Nós
nós como igreja precisamos sair dessas 4 paredes, as paredes muitas vezes da religiosidade, e entender que a manifestação de Deus é também lá fora. Quando eu passo pela rua, a glória de Deus tem que ficar ali. Quando eu vou a determinados lugares onde eu trabalho, onde eu estudo, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar naquele lugar. De que forma, Vera? Da forma que Deus quiser se manifestar. E talvez Ele use você. O importante é que você tenha consciência de que esse reino de Deus, o reino do sobrenatural, o reino do Espírito Santo de Deus, já tem um dono, já tem um governo. A palavra de Deus diz em Mateus 4:23 assim: Jesus foi por toda a Galileia. Se vocês puderem colocar, eu agradeço. Ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus ia na sinagoga, ensinava, mas Jesus andava no meio do povo. E no meio do povo, o Espírito de Deus, do Pai, se manifestava, curando, libertando. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que é cheia do Espírito Santo, curando, libertando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Você é a igreja. Por onde você passar, você vai derramar o Espírito Santo. Às vezes a gente despreza o sobrenatural porque a gente entende, a gente pensa que sobrenatural tem que ser algo grande, né? Algo estrondoso, uma manifestação que cause até susto nas pessoas. Meu Deus, o coxo andou. Meu Deus, o cego viu, irmãos. Deus também trabalha com o sobrenatural nas coisas simples. Deus trabalha com o sobrenatural lá, dentro da sua casa. Às vezes uma oração sua, lavando louça, mexendo uma panela. Quantas experiências eu já tive assim, mexendo numa panela. Eu falava algo com o Senhor, dias depois eu vi a resposta daquilo. Sabe por quê? Porque eu não falava com uma parede, eu não falava com um púlpito, eu falava com uma pessoa que habita dentro de mim, o Espírito de Deus, que me enche, que age através da minha vida e sobre a minha vida também. Deus quer sim manifestar o sobrenatural dele sobre nós, mas o que ele mais quer é ser conhecido por nós. Às vezes nós estamos atrás de manifestações. Deus se manifesta sim, e é uma delícia a manifestação. Mas o que ele mais quer, queridos, não é se manifestar, é ser conhecido por você. Sabe que muitos de nós temos com Deus uma relação de namoro? A gente namora só nos finais de semana. No final de semana a gente vem aqui na igreja, a gente ouve uma palavra, tem uma atmosfera gostosa, a gente recebe, a gente beija, a gente abraça. Ai, que delícia, que cheiro gostoso, que atmosfera boa, que glória. Ai, como foi bom a palavra. E aí a gente só vai experimentar Deus de novo na semana seguinte, no domingo seguinte. Deus não quer ter um relacionamento de namoro com você. Deus quer ter aliança com você. Deus quer ter aliança, Deus quer ter intimidade com você. Uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que não quer só namorar o Espírito Santo, é uma igreja que quer se casar com Ele, é uma igreja que quer fazer aliança com Ele, é uma igreja madura, é uma igreja que está disposta a gerar aquilo que o Espírito Santo está por fazer nascer. Amém, irmãos? E para isso, nós
nós vamos precisar ser treinados na obediência. Não tem como a gente decidir fazer do nosso jeito. Nós só somos um agente. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer daquele jeitinho. A gente pega Deus, põe Ele numa caixinha, o Espírito Santo numa caixinha, e Deus vai agir assim, assim, assim. No dia do grupo de discipulado vai fazer, no dia do culto de oração é desse jeito, no domingo à noite é desse jeito, a ordem do culto é assim. Irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a gente precisa ficar soltinho e deixar Deus agir como Ele quer. É interessante que a gente olha para Moisés e existiram duas situações com Moisés muito parecidas. Moisés estava num deserto com o povo, não tinha água, o povo estava com sede, o povo começou a reclamar porque não tinha água. Como é que você traz a gente para o deserto? Você não trouxe água, nós vamos morrer de sede aqui, como é que vai ser? Isso foi a primeira vez. E Deus deu uma ordem para Moisés. E ele falou assim: Moisés, tu vai lá e você toca na rocha. E a Bíblia diz que que Moisés tocou na rocha com um cajado. E saiu água da rocha. E todos beberam água. Passou-se um tempo. Em Números 20, acontece uma situação parecidíssima. Moisés continua num deserto. Moisés continua com um povo que murmura. Moisés agora, aquele povo continua com sede. Está lá, todo mundo não tem água de novo. Está todo mundo com sede. E Moisés vai perguntar para Deus o que ele deveria fazer. E Deus chega para Moisés e diz: agora você vai lá e fala à rocha que ela vai dar água. E Moisés, ao invés de falar na rocha, ele fez o quê? Bateu na rocha. Sabe por quê? Porque ele achava que Deus podia sempre fazer da mesma forma. No sobrenatural de Deus, nós não podemos nos acostumar com a forma como Deus está fazendo ou já fez, porque Deus é um Deus multiforme. Ele faz de formas diferentes. Você não pode querer repetir a mesma atitude em momentos diferentes, ainda que as circunstâncias sejam parecidas. Ah, mas Deus fez desse jeito, vai fazer de novo. Pode ser que Ele faça diferente. E nós, se queremos viver o sobrenatural de Deus, se queremos ser uma igreja vivendo cheia do Espírito Santo, servindo, nós precisamos ser flexíveis aos movimentos e à forma como Deus vai agir. Deus fez na casa do irmão, pode fazer na minha diferente. Amém, irmãos? Vamos ser flexíveis às novas estações. Vamos ser flexíveis ao novo tempo. Vamos ser obedientes. Moisés tocou na rocha porque ele já estava acostumado a fazer daquele jeito. O nome disso é religiosidade, quando a gente repete os movimentos sempre da mesma forma, porque as situações são parecidas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai entender que o milagre, que o sobrenatural não é sobre uma forma, não é sobre um jeito de fazer, não é sobre um grupo religioso, não é sobre um pastor, não é sobre dons espirituais, é sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos 16. Marcos 16, versículo 17 e 18. Diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados.
O sobrenatural de Deus, ele é manifestado através de nós e sobre nós. E você precisa ter coragem, você não precisa ter medo. Existem pessoas que já estão na igreja há tantos anos e quando há um problema de possessão demoníaca na igreja, corre para chamar os intercessores. Irmãos, em nome de Jesus, você tem poder, autoridade. A palavra de Deus nos garante isso, que nós podemos expulsar os demônios, nós podemos liberar, declarar, profetizar cura sobre a vida de alguém. Você é igreja, você é corpo, essa palavra é para você. E os sinais vão acompanhar a igreja. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: os sinais vão acompanhar você. Amém? Eu quero hoje provocar em você uma desconstrução de sofismas que nós criamos relacionados à vivência do sobrenatural. Como experimentamos o sobrenatural no reino de Deus? Primeiro, repita comigo: o sobrenatural não é para quem entende, mas para quem crê. Abra sua Bíblia em Marcos 8, 22 a 26, nós vamos ler. Marcos 8. Esse é um texto muito conhecido. Diz assim: então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. 25. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Versículo 26. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Para experimentarmos o sobrenatural, a gente vai precisar crer. Jesus estava num lugar, num povoado, numa aldeia, um lugar bem pequeno, chamado Betsaida. Nesse lugar, Jesus já havia feito muitos milagres. Porém, esse lugar era um lugar onde muitas pessoas, apesar de ver os milagres de Jesus, continuavam questionando os milagres, continuavam perguntando para os porquês. Era uma aldeia de crianças espirituais, era uma aldeia de incrédulos, era uma aldeia que não estava pronta para ver milagre, porque era uma aldeia de questionadores. Conhece gente assim? Aqui não tem, mas tem em outros lugares. Por que faz desse jeito? Por que não pode ser diferente? Eu acho melhor fazer dessa forma. Existem pessoas assim. E Jesus estava nesse lugar. Eu acredito que Jesus não pretendia fazer milagre nenhum ali. Jesus estava vindo de uma trajetória, de uma multiplicação dos pães, e agora passa com os discípulos para o outro lado. E chegando nesse lugar, algumas pessoas, diz a Bíblia, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Sempre nesses lugares de incredulidade, pode passar pessoas que creem. E a Bíblia diz que algumas pessoas, a gente não sabe se essas pessoas residiam ali, a gente não sabe se essas pessoas estavam seguindo Jesus, se já tinham tido experiências de ver outros milagres de Jesus do outro lado. A Bíblia não é clara disso. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas pegam esse cego e levam esse cego a Jesus e suplica a Jesus para que cure esse cego.
Irmãos, Deus está buscando uma igreja que pegue cegos e suplique a Ele pela cura. Deus está buscando uma igreja que pegue os perdidos e suplique por salvação. Deus está esperando uma igreja que, ainda que o ambiente geográfico seja um ambiente de incredulidade, tenha uma igreja se levantando ali para ver a necessidade espiritual daquele povo e levando através da intercessão ou de ações diante de Deus, para que essas pessoas tenham um novo começo, tenham uma nova vida, tenham salvação. E só faz isso quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem não é cheio do Espírito Santo de Deus vai passar por esse cego e vai fingir que não vê. Quem não é cheio do Espírito Santo de Deus, esse cego não vai fazer diferença nenhuma dele estar ali ou não. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela se incomoda mesmo no lugar da incredulidade com o cego que está ali perecendo, mendigando. Deus hoje está querendo levantar em Arsenal uma igreja madura, que está cheia do Espírito Santo, e quando passa por essas ruas, quando entra nesses ônibus, consegue perceber quem não vê, consegue perceber quem está perdido, consegue levar até o Senhor, conduzir essa pessoa à verdade, conduzir essa pessoa à vida de Deus. Alguém precisa se levantar para crer. Estar aqui é muito fácil, cômodo. Mas Deus não quer uma igreja sentada. Deus quer uma igreja de pé. Deus quer uma igreja se movimentando. Deus quer uma igreja agindo. Deus quer uma igreja atuando. Deus quer uma igreja fluindo. Deus quer uma igreja levando cegos. Não foi aquele cego que creu. Quantas vezes a gente fica no lugar do religioso dizendo assim: não preciso falar não, porque o evangelho está sendo tão propagado, ou já falei tantas vezes. Cada um escolhe o seu destino. Irmãos, não é isso que Jesus nos ensina, não. Essas boas novas que Jesus veio falar são boas novas movidas de compaixão. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. O sobrenatural de Deus, ele não se manifesta onde há incredulidade. O que Jesus faz com aquele homem? A Bíblia diz que Jesus toma ele pela mão. Toma por onde? Pela mão. Jesus não pega ele no colo. Jesus poderia, talvez esse homem tivesse sentado, não sei, mal cheiroso. Mas Jesus, tudo que está na Bíblia, irmãos, tem um significado. Jesus toma aquele homem pela mão, porque além dele ser cego, ele precisava de um destino. Ele precisava ser conduzido a algum lugar. O cego não sabe onde está. O cego, ele precisa de alguém que o conduza. Talvez você tenha na sua casa pessoas cegas. Então Deus está esperando você pegar pela mão e conduzir. Talvez você tenha lá no seu trabalho pessoas cegas, e Deus está esperando que você tome essas pessoas pela mão e conduza essas pessoas. E Jesus pega aquele homem pela mão, e a Bíblia diz que Jesus tira ele para fora da aldeia. Será que Jesus não é poderoso o suficiente para curar num ambiente de incrédulos? Sim, Jesus é poderoso o suficiente para curar em ambiente de incrédulos. Jesus é poderoso o suficiente para salvar em qualquer ambiente. Mas Jesus, nessa passagem, Ele está querendo trazer para nós uma lição. Ele está querendo dizer assim: olha, tem milagres que você só vai viver quando você se deslocar de determinados lugares, você sair de determinados ambientes. Tem milagres, tem o sobrenatural, tem espírito, tem um
preenchimento do Espírito Santo que você só vai conseguir experimentar se você sair do meio dos vazios, do meio dos corações duros, do meio daqueles que questionam o tempo todo. Deus hoje quer nos arrancar do meio de gente que, ao invés de nos lançar para frente, puxa a gente para trás. Incrédulo não coopera com Deus para o propósito dele na sua vida. O duro de coração, ele impede você de caminhar. Deus hoje está pegando gente pela mão e está removendo de lugares espirituais. Existem pessoas que nesse tempo, se ela não quiser te sair do cárcere, ela não vai te manter mais no cárcere. Estão entendendo? Às vezes a gente quer tanto caminhar com aquela pessoa, quer tanto estar ali, quer tanto investir naquela pessoa. E Jesus, que a gente se prende junto com ela aos cárceres emocionais, aos cárceres espirituais. Deus hoje está arrancando você de aldeias. Deus está tirando você literalmente de aldeias. E aí Jesus pega aquele homem pela mão e dá um comando para aquele homem. Conduz aquele homem para fora. E quando Jesus conduz ele para fora, Jesus faz uma coisa absurda aos olhos dos fariseus. E talvez absurda aos meus olhos e aos teus olhos. Jesus pega a saliva, mistura lá na areia, na terra, e Jesus vai, passa nos olhos daquele homem. Talvez se eu ou você estivéssemos lá, a gente ia dizer assim: pô, Jesus, não tinha outro jeito não? Não podia ser com água? Coisa nojenta, né? Religioso é assim. Religioso critica tudo. Religioso está sempre olhando. Ai, podia ser diferente. A flor podia ser vermelha, botar rosa. Ai, meu Deus. Esse grupo podia reunir em outra casa, né? Mas não nesse lugar. Jesus pega lá a saliva, cospe no chão, faz o lodinho e joga no cego, nos olhos do cego. E até nisso existe um ensino para a gente. Porque a saliva humana, ela contém uma substância chamada de imunoglobulina secretória. A Bia sabe disso. Essa substância, ela tem a função de proteger o nosso organismo contra os vírus que invadem o trato respiratório e digestivo. Então, a saliva, ela não só nos ajuda na mastigação. Existe uma substância na saliva que protege esse processo digestivo dos vírus, das bactérias. Mas ver o que isso tem a ver com os olhos do cego. Jesus estava curando aquele cego com saliva, porque ele não queria só que aquele cego visse. Ele queria que aquele cego visse e tivesse proteção da sua visão. Ele queria que aquele cego permanecesse enxergando. Ele queria livrar a visão daquele cego de todo o vírus, de toda a bactéria, de toda a poluição, de tudo aquilo que pudesse vir a torná-lo cego novamente. Hoje Deus está querendo levantar uma igreja que enxergue na sua totalidade,
verdade aquilo que o céu está fazendo. E talvez para você chegar a esse nível de enxergar o que Deus está fazendo, você vai precisar que Deus passe a saliva nos teus olhos. Você vai precisar de processos que ao seu ver seriam ruins, desagradáveis. Mas Deus hoje está querendo levantar essa igreja que carrega a glória, essa igreja que vive dificuldades, mas carrega a glória de Deus, que está cheia do Espírito Santo, que as coisas não estão como nós queríamos, mas ela continua carregando a glória de Deus, porque a visão dela está inalterada, a visão dela não é poluída, a visão da promessa não foi contagiada, contactada, ela não sofreu, apesar das circunstâncias. Amém? Deus quer proteger a tua visão nessa noite. Deus quer te encher do Espírito Santo dele, para que você veja, para que você enxergue de forma clara. Essa saliva representava essa proteção. O sobrenatural de Deus, ele não cabe no nosso natural, irmãos. Não dá para explicar, não dá para perguntar para Deus por que é desse jeito. Você está passando por um processo transformador para viver o propósito de Deus. Não corra da saliva do Espírito Santo. Não corra, se submeta. E uma outra coisa interessante nesse milagre, que a gente aprende muito, é que esse milagre ele foi dividido em duas partes. A primeira parte, Jesus olha para aquele cego, e a Bíblia diz que o cego levanta os olhos, ou seja, ele estava de cabisbaixo ainda. Ele já tinha sido tocado, mas ele continuava cabisbaixo. Muitos de nós já fomos tocados pelo Senhor, mas a gente continua olhando para baixo. E a Bíblia diz que ele levanta os olhos, ele olha e ele diz assim para Jesus: olha, eu estou vendo homens como árvores. Ele estava vendo homens como criatura. Árvore é criatura. Só que Jesus não queria que ele tivesse uma visão parcial. Ele não queria que ele visse homens como árvores. Ele queria que aquele cego visse homens como homens. E novamente Jesus toca naquele cego e ele passa a ver completamente, diz a palavra. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que está enxergando, mas a gente está vendo homens como árvores. A gente está vendo pessoas como criatura. Enquanto que a visão de Deus, a visão do reino de Deus, a visão de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é ver homem como filho e não como criatura. Não como criação. Uma árvore é uma criação. Tem muita gente vendo o homem como árvore, porque a árvore traz benefícios, traz sombra, traz frutos, não é verdade? Então a gente olha, a gente cuida de quem pode trazer algum benefício para a gente. Mas a visão da igreja, que é cheia do Espírito Santo, ela vê homens como criação, como criatura, como filhos de Deus. Ela tem a visão da compaixão. Ela olha aquela pessoa que está ali na calçada e ela não vê um andarilho, ela não vê um mendigo, ela vê um filho do Deus vivo, que o Senhor ama como nós, como a todos nós. E a Bíblia diz que depois que aquele homem tem a sua visão clara, ele não foi enviado para uma igreja, ele não foi enviado para uma sinagoga, ele não foi enviado para um ministério pastoral, ele não foi enviado para a missão. A Bíblia diz que ele foi enviado para casa. Jesus manda ele ir para casa. Sabe por quê, irmãos? As primeiras pessoas que precisam experimentar a sua visão aberta do reino de Deus é a sua casa.
As primeiras pessoas que precisam experimentar você cheio do Espírito Santo de Deus são as pessoas da sua casa. Não é tempo mais, irmãos, de nós termos discórdias, diferenças, intrigas, mágoas, ressentimentos com as pessoas da nossa casa. Deus está chamando uma igreja que vai começar a testemunhar dos milagres em casa. Deus está chamando uma igreja que vai começar a aprender a perdoar em casa. Deus está chamando uma igreja que vai aprender a amar e ter compaixão dentro da sua própria casa. É muito fácil ser igreja domingo à noite. Difícil é ser igreja dentro de casa de segunda a sábado. Difícil é perdoar aquele que está sendo injusto com a gente. Difícil é amar aquele que nos rejeita. Aquele homem, ele foi enviado para casa, porque o primeiro lugar do testemunho do que Deus fez na sua vida é a sua casa que vai ver. Antes do microfone, a sua casa precisa ver. Amém? Ah, pastora, Deus transformou a minha vida. Vou dar testemunho no grupo, na célula, no grupo discipulado. Ah, vou dar testemunho no retiro, vou dar testemunho no encontro, no pós-encontro. Não, irmãos, comece dando testemunho na sua casa. Comece mostrando para o seu esposo que você é uma nova mulher. Comece mostrando para os seus filhos que você é uma nova mãe. Começa mostrando para sua esposa que você é um novo homem. Começa mostrando para sua vizinhança que agora você enxerga. E porque você enxerga, você pode dar destino para eles também. Amém? Não importa como está o sistema, a sua família, nós carregamos a glória de Deus. E a glória de Deus vai se manifestar através de nós. E a última coisa que nós precisamos aprender é que o sobrenatural é para quem está disposto a entregar em unidade. Entrega em unidade. Entrega a vida, entrega a oferta, entrega sacrifício, entrega filho como Abraão entregou. Entrega água. Derrama água como Elias derramou. Entrega o quartinho como aquela mulher construiu para o profeta. Entrega a própria vida como Jesus. Entrega as minhas vontades em unidade com aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer fazer. Eu só vou viver, só vou conseguir ser uma igreja cheia do Espírito Santo se eu entender que não é sobre mim, mas é sobre Ele. Quando eu entender que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu entender que eu posso ser soprado pelo vento do Espírito. Quando eu entender que eu não estou presa a um lugar. Quando eu entender que eu vou fazer aquilo que é necessário ser feito para a glória de Deus. Quando eu entender que não é sobre a minha vida, mas sobre aquele que habita em mim. Quando eu entender que não é sobre os dons que eu recebi, mas sobre a visitação, sobre a manifestação e sobre a intimidade, o conhecimento que eu tenho dele. O Espírito Santo quer levantar essa igreja, não só para ver a manifestação, mas para conhecer o Senhor. Queridos, é tempo de crescer. É tempo de crescer em Deus. É tempo de conhecer o Senhor. Fica de pé do seu lugar, eu quero orar com você. É tempo de conhecer. É tempo de se sujeitar a fazer aquilo que Ele deseja que você faça. É tempo de dar glória para Ele. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória é dele. É
tempo de ser cheio do Espírito Santo, porque nós precisamos cooperar com Ele. Eu não coopero com os propósitos dos céus, só com aquilo que eu sei fazer. Nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul, o Brasil, todo o Brasil está olhando para o Rio Grande do Sul. Países estão olhando para o Rio Grande do Sul. Está tendo tantos movimentos de compaixão, irmãos. Tantas pessoas doando, caminhões, aviões cheios, toneladas de alimentos, dinheiro, comida, roupa. Irmãos, isso o ímpio faz. Ou você acha que todo mundo que está fazendo esse movimento é igreja? Não, o ímpio faz. Agora, o que eu e você precisamos fazer além disso? Eu não estou aqui dizendo que a gente não deve fazer isso. Amém? Eu estou dizendo que isso é pouco para a igreja. Deus quer mais. Deus quer que além das doações físicas, eu vá através da minha intercessão, eu vá através da minha proclamação, eu vá através da minha profecia, eu vá através da palavra. Amém? Você crê que as orações em Arsenal alcançam o Rio Grande do Sul? Você crê que os comandos espirituais de Arsenal, da Igreja Metodista em Arsenal, alcança Rio Grande do Sul? Isso é igreja. Isso o ímpio não pode fazer porque ele não conhece, ele ainda está cego. Mas nós podemos tomar o Rio Grande do Sul pela mão, tirá-los do lugar de escuridão e dizer: olha, existe um Deus nesse lugar. Existe um Deus que restitui, existe um Deus que restaura, existe um Deus que levanta do monturo, existe um Deus que ergue, existe um Deus que restitui, existe um Deus que pode fazer infinitamente mais do que vocês tinham. Existe um Deus que vocês podem confiar, que a água não vai levar, o fogo não vai consumir. Nós, como igreja, precisamos ir além. A nossa ação é além do natural, é no nível do sobrenatural. Quem aqui quer ser usado pelo Senhor no nível do sobrenatural? E dizer: Senhor, pode me encher do teu Espírito, porque eu estou disposto a transbordar desse Espírito dentro da minha casa, na minha vizinhança. Eu estou disposto a transbordar do teu Espírito sobre a pessoa que me ofendeu, sobre a pessoa que me magoou. Eu estou disposto a transbordar do teu Espírito no meu trabalho. Eu estou disposto a transbordar do teu Espírito por onde eu passar. É isso que o Senhor está nos chamando para fazer nesse tempo. É tempo de um transbordar do Espírito Santo além das quatro paredes. Um transbordar de verdade, um transbordar que vai gerar algo que está pronto no céu para ser derramado sobre a terra. Um tempo de maturidade, um tempo que eu não vou ficar buscando em porta por manifestação do Espírito Santo. É um tempo em que eu vou carregar a glória de Deus. E Ele vai se manifestar no meu quarto, Ele vai se manifestar lá na minha casa, na cozinha, Ele vai se manifestar dentro do meu carro, Ele vai se manifestar, porque Ele habita em mim e eu estou transbordando da sua presença. É isso, é sobre isso. E quando isso verdadeiramente acontecer, irmãos, esse lugar vai precisar ser ampliado. Sem a gente falar muita coisa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é como um imã. Ele atrai pessoas.
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não precisa falar quase nada, porque as pessoas vêm, só de olhar para a gente elas choram, só de olhar para a gente elas já se arrependem, já se quebrantam, já estão prontas para receber a palavra da verdade, porque não é sobre nós, é sobre aquele que habita em nós. Quem quer ser cheio do Espírito Santo hoje? Comece a orar então, peça isso para Ele. Talvez tenha pouco espaço dentro de você para Ele. E eu oro para que o Senhor estenda você, para que caiba mais Ele. Estenda o teu espírito, amplie o teu espírito, para que caiba mais dele. Remova de você tudo aquilo que tem ocupado o lugar dele. A semente já caiu dessa terra aí, ó. Agora é hora de aprofundar a semente na terra. Agora é com você. Você e o Senhor. Não precisa. O que você tem para falar para Ele hoje? Que nível de igreja você quer ser? Uma vez que eu já ouvi. Que nível de igreja você quer ser, irmão? Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O barulho tá pouco para quem tá sedento. O barulho tá pouco para quem tá sedento. Quem tem sede grita. Quem tem fome grita. Quem tem sede planteia por águas. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, Se me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que já água sem fim, sem fim. dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar, pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida. Eu quero ouvir o som da igreja. Eu quero ouvir o Pentecostes hoje aqui. Eu quero ouvir o barulho, o vento do Espírito soprando e tomando-nos. Oh,
por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrado tudo onde Deus o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Sabe, o Espírito Santo falou para mim. E tem muitos que pensam que são cheios do Espírito, mas eles só têm a manifestação do Espírito. E o Senhor hoje quer te encher verdadeiramente do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, a gente sai daquela porta diferente. Nossa linguagem muda, nosso coração queima, a nossa mente é transformada, nosso caráter é moldado. Chega de viver de manifestação em manifestação. Você vai viver cheio do Espírito Santo. E a manifestação será o resultado de estar cheio do Espírito Santo. Você não vai mais esperar que o outro provoque a manifestação. Você será um agente dessa manifestação. Então agora, bem baixinho o som aqui. Baixinho. E agora eu quero ouvir a igreja. O Espírito Santo vai visitar a gente aqui. E ele vai vir para não sair mais de dentro de nós. Onde está o som da igreja? Onde está o som dos sedentos? Deixa Deus te encher, te edificar com falar em línguas. Deixa o Espírito Santo tomar você por completo. Deixa espírito totalmente rendido ao Espírito Santo de Deus. Olhos abertos, destinos claros e traçados. Chega da baceira. Santo Espírito desce como fogo. Encha, 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 encha esse lugar. Encha esse lugar, encha esse lugar. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Transforma a mente. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito.
ser cheios do Espírito Santo e vamos caminhar em unidade. Quem tem menos fogo agora vai receber mais fogo. Vamos fechar os corredores. Vamos fechar os corredores. O Espírito Santo hoje está queimando por unidade. Junta aí, junta aí, junta. Isso. Ninguém sem dar a mão, irmão. Nós declaramos isso. Declaramos isso. Uma unção de unidade sobre nós. Vai agora, vai lá, incendeia. Incendeia. Fogo, Espírito de Deus. Fogo no corpo. Incendeia. Sujeitamos a tua presença. Aleluia. Que consolo. Solte a mão do seu irmão. Vai voltando para o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Somos gratos, Senhor, pela tua palavra. Somos gratos, Senhor, pelo teu agir, pelo teu mover em nós. Senhor, somos gratos, Pai querido, pelo teu derramar nessa noite. Somos gratos, somos gratos. Senhor, nos leva a um novo nível de entendimento, Pai. Nos tire de dentro das quatro paredes que vivemos, Senhor. Nos tire de dentro desse ambiente de quatro paredes e nos leve, Senhor, a viver o sobrenatural do Senhor. Oh, Pai. Aleluia. Se você entendeu essa palavra, querido, dê um aplauso a Jesus aí bem forte. Mas bem forte mesmo, que é para